pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre congruência de triângulos. Congruência é quando duas figuras geométricas possuem todos os lados e todos os ângulos em comum entre si. E os triângulos, quando eu tenho dois triângulos, para me saber se eles são congruentes, ou seja, para me saber se eles têm lados compatíveis um com o outro, ou ângulos compatíveis, eu tenho 4 casos de congruência. Para que servem esses casos de congruência? Para mim não ter que analisar o triângulo inteiro. Ou seja, se eu observar esses 4 detalhes em 2 triângulos, eu já posso afirmar que todos os outros ângulos e lados desse triângulo são em comum. Qual que é o primeiro caso de congruência que a gente tem? A gente tem que analisar os lados do triângulo. Igual, esse lado que tem um risco, eu quero dizer que ele é igual ou ele é incomum, tem a mesma medida desse lado que tem um risco. E assim sucessivamente, o lado que tem 2 tem a mesma medida que o outro lado que tem 2. E o 3 também. Então, quando eu observar 2 triângulos que têm todos os seus 3 lados em comum, eu posso afirmar com certeza que esses 2 triângulos são congruentes. Ou seja, além de ter os 3 lados em comum que eu estou percebendo aqui, os 3 ângulos também vão ser em comum. Ou seja, não precisa analisar os ângulos, só precisa analisar os lados. E esse caso ele é conhecido como lado, 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 ou L, L, L. Já o segundo caso de congruência, se eu tiver 2 ângulos em comum e um lado no meio dos 2 ângulos, eu posso também afirmar que esses 2 triângulos são congruentes. Como assim? Eu vendo que tem 2 lados em comum, e um lado, 2 ângulos em comum, e um lado no meio, eu posso falar que esse lado aqui, ó, vai ser igual a esse lado aqui, mesmo o problema não falando para mim que são iguais. E esse caso a gente conhece como ângulo, lado, ângulo, ou ALA. O terceiro caso de congruência que a gente tem é quando eu tenho 2 lados em comum e um ângulo que fica no meio desses 2 lados. Ou seja, esses 2 lados formam esse ângulo. Então, eu vou ter o caso lado, ângulo, lado, que a gente chama de LAL. E a gente também tem o quarto caso. O quarto caso é quando eu tenho um lado em comum nos 2 triângulos e 2 ângulos em comum. Porém, um desses 2 ângulos tem que ser oposto ao lado em comum. Igual, nesse caso, o lado oposto a o ângulo oposto a esse lado é esse ângulo que tem 2 riscos. E no segundo triângulo também é o ângulo que tem 2 riscos. Então, esse caso a gente chama de lado, ângulo e ângulo oposto, porque o ângulo está se opondo ao lado. Então, a gente chama de ângulo oposto. Então, pessoal, são esses 4 casos de congruência. Se na hora de analisar o triângulo, vocês notarem um desses 4 casos, quer dizer que o triângulo ele tem seus lados e seus ângulos em comum entre os 2. Então, é isso, pessoal. Valeu!